Olá, pessoal, tudo bem? Que bom estar aqui com você mais uma vez. Vamos aprender hoje o que devemos fazer para nos libertarmos, né? Liberarmos o perdão e assim recuperarmos a nossa saúde física, mental, espiritual, emocional. E ela vai trazer para nós umas dicas muito interessantes, podendo ajudar assim você a se libertar, ficar livre, porque é isso que acontece. Quando nós liberamos o perdão, a primeira beneficiada somos nós mesmos. Vamos lá? Você seja a primeira pessoa a tomar iniciativa, a pedir perdão e a liberar o perdão também. Faz isso em casa. E a Rede vai falar um pouco mais sobre essa questão do perdão, né? Como elemento Esse, curativo. esse é um ato de maturidade genuína, tanto maturidade emocional como espiritual. Quer dizer, veja como eu me torno grande, como eu me torno autônoma, protagonista da minha própria vida, quando eu concedo ao ofensor perdão. Então, eu preciso sempre pensar, que ganhos eu tenho em não perdoar? Eu estou ferindo, eu quero ficar ferindo essa pessoa, e a pergunta é, será que ela se sente ferida porque eu não perdoo? É você que está tomando um copinho do veneno todo dia ao pensar nessa pessoa e não perdoar, né? Já falei disso aqui. Quanto tempo, energia física e mental eu preciso dispor para manter viva essa raiva, essa mágoa, esse ressentimento? Quanto de retorno saudável eu obterei disso? Que diferença faz ao outro o meu não perdão? Às vezes o outro nem está lembrando que você existe, né? Pode Não, imaginar. E você está não está. remoendo. E às vezes dentro de casa mesmo, né? Vamos pensar aqui nas várias situações e o outro está tranquilo. É uma queixa muitas vezes das mulheres, né, Rive? Poxa, eu estou aqui, ele não está nem aí, ele não está preocupado, ele não está sentindo. Geralmente, nessa questão, que nós não vamos entrar muito nisso, que é um processo diferente, no geral, né? Lida diferente com as questões, com as emoções. E você está lá, alimentando isso, né? É igual um bichinho de estimação, uma plantinha que você vai lá todo dia, só que você está cuidando dessa planta e essa planta está. E a sua planta interior, né? Você está morrendo muitas vezes por dentro, porque não consegue se libertar disso. E é libertação mesmo, não tem outra coisa. Porque você se torna um prisioneiro, né, Heile? A pessoa se torna uma prisioneira. Sim, porque todo dia você tem que pensar como manter a cara feia. Todo dia você precisa pensar como você vai desviar dessa pessoa ao encontrar com ela. Se desviar, né? Você precisa todo o tempo pensar o que é que você fará se acontecer alguma coisa inesperada. E que seja de uma forma, você pensa o que é que você vai fazer para o outro notar que você continua com mágoa e ressentimento e não perdão. Então, veja quanto tempo você leva elaborando. Me fez pensar também uma frase de Mahatma Gandhi, ele seja você a mudança que você quer ver no mundo, né? Uhum. Assim, quando a alma está feliz, a prosperidade cresce, a saúde melhora, as amizades aumentam, desculpe. Enfim, o mundo fica de bem com você. O mundo exterior reflete o seu universo interior. Então, não foi o outro que fez isso a você. Você se permitiu. Eu me lembro de um episódio da esposa do ex-presidente norte-americano Franklin Roosevelt, chamava-se Eleanor Roosevelt, primeira-dama, atendia a população carente, só que a sala dela era imensa, da porta até a mesa dela, a pessoa fazia uma bela caminhada. E ela notava que as pessoas entravam e caminhavam, faziam essa trajetória, esse trajeto, com um ar de profunda humilhação. Incomodada com aquilo, certa vez, ela pediu para escrever em letras tipográficas uma faixa bem grande atrás da mesa dela que dizia: ninguém pode fazê-lo sentir inferior sem a sua permissão. Ou seja, se você está com raiva, ressentido e magoado, ninguém colocou isso em você. Você se permitiu estar assim. Então, é você que está escravizado ao não perdão. Você não está escravizando o outro. É como você disse, o outro pode nem se lembrar do evento mais. Porque Aí a pessoa pode concluir, pode concluir. o outro pode ter uma forma de liberação mais rápida. É daquele tipo que briga aqui, vamos tomar uma cerveja, vamos tomar um suco ou um café, e já passa. E você é do tipo que mantém, que guarda, que segura, que alimenta, que nutre o mal-estar. É você que está corroendo sua alma. Estudos na neurociência, Tânia, falam coisas muito interessantes. Eu não sei se você já leu alguma coisa do Humberto Maturana sobre a biologia do cérebro. Ele falava sobre a biologia do amor.
E ele diz assim, quando eu mudo minha atitude mental, meu cérebro se ressignifica, se renova. A isso deu-se o nome de neuroplastia. Então, ele diz assim, as emoções modelam o operar da inteligência, abrem e fecham os caminhos para mudanças. Vejam, a gente falou na outra conversa que tivemos sobre a da autossabotagem, pois isso aqui é um dos elementos de autossabotagem. Eu não perdoo e não esqueço. E aí? Não ganha nada com isso, né? A não ser a doença e, enfim, tantas questões que trazem muitos prejuízos, né? Exatamente. É aquela... Pode terminar aqui. Não, é porque assim, é o mal que você faz contra você mesmo, não tem a ver com o outro, né? Não tem a ver com o outro. Não é fácil lidar com isso, mas é como você falou, o protagonismo, né? Nós precisamos. E é um processo, né? Tem um processo de crescimento mesmo, né? E tem pessoas que ficam presas a isso, a um fato, e cada um tem a sua forma de lidar, mas se perguntar mesmo, pode ser a perda que for, né? Tem pessoas que têm as suas perdas por conta de traição, por conta de, quando você fala, calúnias, né? É uma coisa que dói bastante, uma calúnia, falar algo que você não fez. Isso é terrível, é algo muito danoso. Como é que eu perdoo alguém que falou, né? Que caluniou, que levantou história, que estragou minha vida? Tem histórias horríveis, né? Eu conheço algumas histórias muito tristes de alguém que aquela história de você até fala assim, agora não tem mais jeito, né? É igual você pegar um travesseiro ou uma almofada e jogar aquelas penas, né? Do alto de uma montanha, o vento vai levar. São tantas histórias difíceis, né? Eu já ouvi muitas histórias difíceis. E a pessoa fala, mas como é que eu vou perdoar alguém assim? Aí vem a questão da escolha, não tem como. Você não vai realmente conseguir juntar essas penas nunca mais. Mas a questão não é trabalhar o que está lá fora, porque é isso, eu não consigo juntar. Eu não consigo resolver o que é do outro. Agora, é meu, isso aqui é meu. Então, assim, se você está passando, né? Por um momento que você fala, meu Deus, humanamente falando, é impossível perdoar. E a raiva, o ressentimento e a mágoa são grandes sequestradores da inteligência, porque o grupo da neuroplastia fala claramente, né? Restringe a conduta da inteligência, porque estreita a visão e a atenção, consequentemente, as 4 funções mentais, que é o captar, é o raciocinar, o decidir e elaborar. Então, até nas Perde a nossas... capacidade. Sim, a gente vai perdendo, a gente vai ficando todo pela metade. A gente pensa que esse mal-estar está situado e localizado só àquela relação. Não, ele vai estar nos afetando em todos os aspectos da nossa capacidade de produzir resultados. Então, é importante estar atento a isso aí, porque é um diferencial em todos os sentidos, né? Então, quando a gente pensa que o perdão não tem a ver com se o outro merece ou não, se esse outro pediu perdão ou não. Não tem a ver com isso, né, Evelyn? Não tá. Se a gente fosse pensar assim, teria que entender a oração do Pai Nosso, né? Senhor, perdoa os meus pecados, assim como nós temos perdoado, nós não temos perdoado. Mas eu quero que Deus me perdoe. Se eu estou na minha própria armadilha, sou eu que me coloquei ali. Eu me lembro do verso bíblico que diz: eis que estou à tua porta e bato. Se você abrir a porta, eu entro e faço uma mudança na sua casa. Mas se não, eu vou seguir. Vai contando a bagunça. E aí foi muito bom você pensar nisso, porque, gente, se você precisa de algo a mais, né? Ou algo mais para te ajudar nesse processo, peça. E avançando um pouquinho, viu, Tânia, nessa questão do que de fato é o não perdão, né? O que está por trás dele, de fato, a gente identifica e nomeia raiva, ressentimento, mágoa. Mas a base de tudo é o orgulho, é a ferida narcísica. Exatamente, é isso mesmo. Eu. E eu estava lendo outro dia sobre o que de fato significa a vergonha, já à luz da Brené Brown, né? Na Coragem de Ser Imperfeito. E ela falando que o orgulho é um câncer espiritual e destrói, sobretudo, a possibilidade de amar. Tende a exagerar os nossos próprios feitos e diminuir o outro é sempre pior, né? E é uma das piores prisões, como dizia Salomão, né? A soberba, ou seja, o orgulho, precede a ruína, e a altivez do espírito provoca a queda. O que é que você ganha com isso? Qual é o resultado? O resultado é perdas, né? Na verdade, são perdas. Só perdas.
E eu quero tanto que o outro perca, e que eu acho que é assim, não perdoando, eu estou me vingando, e quem está perdendo sou eu. Independente disso, eu preciso lembrar que eu me coloquei numa prisão. Chama-se prisão autoimposta, a pior delas. Tem gente que entra nessa prisão e joga a chave fora, né? E aí Eu passa pensei isso uma agora mesmo. vida. Mas é isso, é muito triste pensar nisso. Mas muitas pessoas, e você de casa fique atento, se você não está fazendo, não está nesse jogo com você mesma, né? Entrou nesse lugar, essa prisão, e jogou lá longe a chave, né? Pensa nisso, menina e menino, garotos e garotas, pensem nisso. Isso. Olhe-se no espelho e faça o uso do que os comerciantes turcos fazem. Diz, quando eles vão sair para o trabalho, vão para o comércio, antes eles sentam-se num quarto com paredes brancas, esvaziam a mente, olhando para essa parede, fazendo círculos concêntricos no cérebro para poder esvaziar todo o pensamento, e na sequência eles colocam um pensamento no cérebro assim: como quero ser visto hoje? Levantam-se dessa cama que fica no chão, vão ao espelho do quarto ou do banheiro e fazem o rosto que eles querem que os outros vejam naquele dia, que é um rosto com um sorriso, com a capacidade de abertura à negociação e coisas que o valham. Pergunte a você próprio, né? Como é que eu quero ser visto pelo outro? Sempre de cara fechada, mostrando para o outro que até hoje o que ele fez teve um poder. O que eu não parei para pensar, Tânia, é que quando eu não abro mão deste perdão para perdoar o outro, eu estou dizendo ao outro que o outro é muito poderoso, que me deixou nessa condição até hoje. Até hoje eu assim. Eu gosto de pensar nisso, Revli. Que poder tem esse outro? Não é simplesmente sobre mim, mas eu coloco ele num lugar tão grande e eu me torno tão pequena e merecedora de tanto sofrimento, né? E assim, ele é muito grande, então ele me colocou. Gente, você está dando poder para o outro que o outro não pode ter sobre você. Não pode ter, é você. De volta para a mesma história. Você é responsável por isso. Agora, se a gente pensar na perda maior, Tânia, qual seria, de fato? É o meu distanciamento de Deus. Porque na medida em que eu não perdoo, eu estou fazendo tudo que Deus pagou com preço alto por mim, para que eu faça isso a outros. Essa é a perda mais grave. Porque é uma sensação de solidão muito grande. Eu sei que não estou bem com aquele outro, mas também não estou bem com Deus e não estou bem comigo. Acabaram-se as dimensões de bem-estar. Não tem mais nenhuma a qual recorrer. Eu com o outro e eu com Deus. Muita solidão. E assim, a gente tira a validade do que Deus fez, é o que você falou, né? Por nós, né? Você tira a validade disso. Gente, é terrível pensar nisso. Né? O perdão em si, que ele nos deu, morrer na cruz por nós. E assim, sabe, é aquela história, cada um elabora do seu jeito, mas você pensar que quem é esse outro, né? Quem é esse outro? Eu dar tanta importância a ponto de querer me... Né? Eu gosto sempre de me olhar, sabe? Você falando essa história aí, eu nunca tinha ouvido, muito interessante, né? De se olhar numa parede, mas eu gosto muito de me olhar no espelho, e não tem nenhum narcisismo aqui não, tá? Onde fica, não. O narcisismo é guardião da vida. Então, mas a gente fala no né? sentido de, de se admirar tanto a cair naquela água e morrer afogado. Mas quando tem coisa assim, né, tocando, batendo, eu vou lá e eu olho profundamente no espelho, assim, no meu olho. E faço algumas perguntas para mim. Dependendo da situação, eu faço algumas perguntas para mim. Diálogo com a realidade. Eu preciso fazer isso, né? Eu vi certa vez uma pessoa comentando num dos vídeos que ela pôs uma foto dela pequena no espelho. E eu estou procurando, porque, gente, naquela época, eu só vi um dia desse, tá? Não sou antiga, não. Mas o pessoal não tirava tanta foto como hoje, né? Então, tem uma única foto minha que eu lembro, que eu era bebezinha. Bebezinha não, eu tinha uns 2 anos de idade. Eu tenho que achar essa foto e vou colocá-la no meu espelho. E tem uma com 12 anos, tem pouquíssimas fotos. Eu vou colocar as duas. Porque, de vez em quando, eu preciso ter um encontro comigo, né? Com essa criança interior, para saber o que é que ela está fazendo. Quando eu faço a Tânia adulta, o que é que tem dessa criança lá? Então, muitas vezes, tem a ferida narcísica tão grande, muitas vezes vem de uma traição, seja ela em qualquer ordem, qualquer pessoa, que isso, dependendo como você gerencia seus sentimentos, suas emoções lá da infância, é essa duração, né? Ou essa prisão perpétua que você vai se dar. Então, de vez em quando, qualquer situação da vida, eu paro, eu gosto de ir no espelho e olhar. Então, de repente, você em casa tenta fazer isso também.
Ou aquela criança que a gente falou da outra vez, né? O que é que essa criança está dizendo com você? E o que é que isso está dizendo sobre essa criança, né? O Isso mesmo. tamanho disso tudo. O que é que está falando da sua infância, da sua dor, das suas perdas, do seu desafeto, da sua falta de Né? atenção, da sua dor. É isso aí. As suas vivências difíceis, fixações, né, que ficaram. E, sabe, em relação ao perdão, há um outro ponto que eu acho muito interessante. Eu escrevi uma vez para uma revista sobre os predadores, né, que são as pessoas que são abusadores, mas são abusadores que não dão dicas de que são, porque eles tratam as vítimas com carinho. Nossa, Mas que são medo. abusadores terríveis, é porque confundem, Esses inclusive. são os piores, né, Rive? São os piores. E há uma frase de Carl Gustav Jung, como sempre eu cito, né? Ele diz assim: quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. Mas é dele também a frase que diz assim: para você compreender um pouco quem é a pessoa à sua frente e poder liberar melhor um pouquinho esse perdão, e aí numa das meditações eu li sobre a compreensão, ele diz assim: conheça, domine todas as teorias, conheça todas as técnicas. Mas ao aproximar-se de uma alma humana, seja apenas outra alma humana, porque os dilemas internos pelos quais essa pessoa passa, você não conhece. E se nós o conhecêssemos, provavelmente evitaríamos muitas batalhas. Então, a empatia é um dos fatores que nos ajuda a perdoar. Gente, ele é humano como eu, ele tem qualidades, ele tem defeitos, ele tem limitações, ele tem dores como eu tenho, Uhum. provavelmente fez isso por conta de um traço de caráter mal educado, mal definido, mas é um ser humano, porque é assim que Deus olha para a gente. Os filhinhos do tamanho de formiga, mas que ele atribuiu um valor a ponto de dar o filho dele para morrer por nós, né, Tânia? Então, é preciso usar também um pouco da empatia. Sai um pouco desse egocentrismo, que a partir dos 8 anos não se chama mais de egocentrismo, se chama egoísmo mesmo. Uhum. Uma olhadinha para o alter, o outro, que é o altruísmo. E no movimento da empatia, é capaz que você sinta vontade de se aproximar dessa pessoa e dialogar com ela, como você fez com aquela pessoa da igreja. Entende? Eu gosto muito daquele exercício, Rive, eu gosto de trabalhar isso em terapia também. Eu vou repetir aqui, já falei uma vez em outro encontro, em outra conversa boa, que é justamente isso, né? Você olhar para esse outro de forma mais empática, considerando um pouco essa história desse outro. De uma forma, o exercício é muito prático. Geralmente eu peço a pessoa fechar os olhos e ela vai pensar na pessoa que lhe causou, de alguma forma, algum dano, e você vai olhar para ela no tamanho que ela está hoje, adulta, é uma pessoa adulta. Então ela fecha os olhos. Então faz isso em casa, tenta fazer isso. Fecha os olhos, você vai ver essa pessoa no momento mais crítico, vamos pensar aqui naquele pior momento, a gente trabalha no MDR, né? E aí você vai diminuindo aquela pessoa de tamanho. Você vai diminuindo aquela pessoa, você vai diminuindo, diminuindo, ela vai diminuindo o tamanho, até ela chegar no tamanho de uma criança de 3 anos de idade. Agora, ela com 3 anos de idade, você está com seus olhos fechados, vendo aquela criança, aquele adulto que se tornou uma criança de 3 anos de idade, vai se aproximar dela, vai olhar nos olhos dela, vai dizer para ela que você a perdoa. Mas olha nos olhos daquela criança. Esse exercício é muito interessante, Ribli. Quando eu vou falando isso, a pessoa vai, olha para aquela criança, isso vai baixando essa... Porque ela começa a ser empática. Porque como é que você tem raiva, ódio, quer matar uma criança de 3 anos de idade? 2 anos de idade. E ali ela vai dialogando com aquela criança, dizendo para ela que você agora perdoa ela. Que você vai liberá-la. Ela está livre. Que agora ela pode seguir um caminho. Eu falo, imagine um caminho longo à sua frente. Deixa a criança ir. Vá lá, leve, coloque ela no caminho. E aí a pessoa visualiza aquela criança andando ali, indo embora, e você fala para a criança, você está livre, eu também estou livre agora, porque você pode ir. Você não faz mais mal para mim, você é uma criança. E isso a pessoa faz por 21 dias, né? Até criar aquele hábito, né? E o cérebro, ele vai realmente ressignificando, ele vai... É um exercício, aparentemente, quem faz, fala, gente, e realmente, eu falo porque eu já fiz para mim, já fiz em mim. Eu apliquei algo que eu fiz em mim. Não fui eu que criei, mas é muito, assim, é muito eficaz. Então, gente, sabe aquela coisa, a empatia tem isso, né? Porque você vai olhando a história, você não tem como agora você conhecer toda a história do outro, mas quando você se dispõe de forma inteligente,
Ela fala assim, eu preciso fazer isso, e você olha para uma criança, é isso que você está falando, Rê. É olhar para esse outro Com empatia, com né? empatia, né? Com empatia, É. empatia. O que eu acho de interessante na empatia é a gente tentar entender a lógica do outro. E aí a empatia faz duas coisas muito valiosas. Ela adia a crítica e evita julgamentos. Eu não perdoo porque eu fico o tempo todo julgando aquele idiota, aquele isso, aquele aquilo. Eu xingo e eu conceituo tudo que ele faz. E toda vez que eu conto a história, geralmente eu aumento um ponto. E por isso eu vou dimensionando, hiperdimensionando a dor. E fica cada vez mais difícil perdoar. Se eu parar de julgar e buscar entender por que isso aconteceu. Eu me lembro que uma vez eu estava numa sala de aula fazendo psicossomática psicanalítica e uma das professoras tinha um verdadeiro, eu não sei o que era aquilo, ela me perseguia de todo jeito, eu não podia abrir a boca que ela me dava uma forinha bem especial. Um dia eu perguntei para ela se a gente podia conversar em particular, ela disse que sim, marcamos uma reunião antes da aula e eu, assim que entrei, pois não, Rei, toda solista. Na sala de aula era um monstro, mas comigo em particular, muito solista. Pois bem, em que eu posso te ajudar? Disse eu só respondendo a única pergunta, em que eu te incomodo? Fiz só essa pergunta para ela. Só isso, né, Rê? Eu disse assim, não, como assim? De jeito nenhum. Eu disse, não, como assim não? Então eu relatei, expliquei tudo o que eu sentia, as provas que eu tinha, e que ela precisava observar isso, em que eu incomodava. Porque se ela me dissesse em que eu incomodava, eu poderia parar o comportamento que para ela podia ser ofensivo. Então, às vezes, esse, como diz a Bíblia, né? Você tem um problema com seu irmão? Vai na Vai, abre, filho meu, teu coração, conversa com ele. Se precisar de testemunhas para não ser uma coisa sozinho, mas se puder, só você e ele, vai. Lembre-se de uma coisa: toda vez que você estiver agindo assim, meu caro telespectador, você está agindo como adulto, como gente consciente de si mesmo, dono de suas decisões, capaz de controlar suas emoções. Isso faz de você um protagonista da vida e um herói. Exato, é isso mesmo. Porque o perdão, ele liberta a gente, né? Então, é uma decisão hoje sua, você pode fazer isso. Preciso me libertar. E aí tem os estudos que mostram, né, quanto isso traz saúde física, né, alivia o estresse, né? Como você falou, a pessoa está sempre ativada, está sempre em guerra, posição de guerra, sempre, o tempo todo. A questão da pressão arterial também, é comprovado que isso tudo, gente, é saúde física, mental, espiritual. E você pode fazer essa escolha hoje, seja com seu cônjuge, seja com seu chefe, seja com seu professor, como a Revely fez. Vamos lá resolver isso? E o que encanta a gente, né, Revely, é porque a Bíblia ela traz. A gente fala muito da ciência e tal, mas se você for olhar, tá tudo lá. Antes, Escrito com letras garrafais claras, claras. E nós temos esse acesso. temos. Graças a Deus. É só usar. Então, vamos lá, para a gente fechar então essa conversa boa de hoje. O que você diria para uma pessoa que não está conseguindo perdoar? Tânia, estou ouvindo vocês, está difícil, eu não consegui, eu tenho anos, sabe, de situação difícil, não consigo liberar perdão, estou doente, estou morrendo. O que você diria para essa pessoa? Sabe aquela Não está conversa conseguindo. do diálogo com a realidade? Eu me perguntaria, meu Deus, de fato, qual é a grande dor que essa situação está me causando? O que de fato foi muito difícil nisso que aconteceu? Geralmente, os não perdões vêm das ofensas, correto? Ofensas acontecidas dentro de uma relação que estava instituída. E toda vez que a relação se é agredida, eu tenho uma sensação de rejeição. Quando o outro me ofende, quando o outro diz algo que rompe isso que havíamos construído, que eu amava tanto estar nessa relação, ou me sentia confortável, esse sentimento de rejeição é o que está me deixando num altíssimo nível de defesa. Então, é preciso encarar o que é que de fato está doendo em você. Em segundo lugar, vou usar de novo a Kate Byron, ou Byron Kate, eu sempre troco, né? Ela diz assim, isso que você pensa sobre esse outro é verdade o tempo todo? Ele é 100% assim o tempo todo? E identificar realmente essa questão da ofensa fará a diferença para você sair do papel de perseguidor ou papel persecutório, acusador do outro, para trabalhar empaticamente você própria e o outro. Mas há um texto bíblico que eu amo, que diz que tudo que a gente pede ao Espírito Santo, ele nos dá o querer e o efetuar. Que bom.
Então, é preciso você pensar, você realmente gostaria de se libertar disso? Sabe, Tânia, tem outra coisa muito interessante dentro do ato de perdoar. Toda vez que eu perdoo, o outro fica muito incomodado pela minha maturidade. Ele me ofendeu e eu perdoei. Se eu quero dar uma lição a essa outra pessoa, não é não perdoando. A maior lição que eu dou é perdoando, porque o outro me vê desse tamanho. Gente, que capacidade dessa pessoa, né? O que é que eu fiz? O que é que eu perdi agindo dessa forma? Eu sei que o perdão leva, inclusive, pessoas a refletirem suas atitudes. Então, é um ato educador. Eu diria, pense nisso. Na vida, nós estamos para três coisas. Ou sermos ensinantes, ou sermos aprendentes, e sermos sempre praticantes. E a partir do momento que me torno um adulto, esse é o meu papel na vida. É hora de ensinar. Qual é a melhor forma de ensinar essa pessoa? É fechando a cara? É torcendo o rosto? É mudando de lugar na rua para não passar por ela? O que é que eu estou dizendo a essa pessoa com isso? Que eu sou muito pequeno, muito pequeno. Então, pense quão grande você pode ser e como você é visto aos olhos de Deus e queira que isso se torne uma realidade. É isso que eu diria. E se liberte, porque a sensação do depois é inigualável. Não dá para descrever, só sentir. Verdade, que bom, Rebe. Muito obrigada. Eu espero que as pessoas em casa tenham realmente se beneficiado, certamente foram, e que você que ouviu, que entendeu que realmente esse conteúdo pode ajudar alguém, um amigo, um parente, enfim, compartilhe esse material, compartilhe esse vídeo. E a gente sempre rega esses conteúdos com oração mesmo, né? Nós somos psicólogas cristãs, temos um compromisso com a verdade, com a ciência, e o compromisso de levar um conteúdo que possa abençoar as famílias, as pessoas. Rebe, Perfeito. muito obrigada mais uma vez, querida, de verdade, pela O sua... prazer foi todo meu. Obrigada por essa oportunidade. Estimo que os nossos queridos telespectadores, de fato, tenham algum ganho. E o que quiserem questionar, mandem perguntinhas e a gente vai fazendo essas troquinhas inteligentes. Viu? E gostosas e salutares. Valeu, querido, um beijo. Até a próxima, viu? Se Deus quiser. Um abraço grande, Tânia. Tchau, tchau. Então, geralmente, depois da nossa conversa boa, o convidado conta algo, alguma experiência que viveu, né? E a gente chama de mico, ou situações engraçadas. A Rede contou lá da outra vez uma situação que ela caiu, né, do ônibus, enfim, foi um negócio bem complicado. Graças a Deus não se machucou, só apareceu. Ela queria né, aparecer, ela conseguiu aparecer. Mas assim, o meu, aí ela falou assim, Tânia, eu não consigo lembrar de outro. E da outra vez falou para mim assim, Tânia, você conta o seu. Claro que não era a ideia, né? Mas eu vou contar sim, Rede, vou contar um meu, pessoal, que aconteceu. Eu estava na igreja, era um dia de Santa Ceia, foi uma programação muito bonita. Fui lá no colégio, no IAN, na Bahia, e nós estávamos numa festa. Se eu não me engano, teve uma semana de oração. Na época, meu esposo estava fazendo mestrado, tinha muita gente de fora. Um dia, uma noite especial, uma sexta-feira à noite. E aí, meu esposo estava fazendo louvor, e aí ele desceu rápido para a gente lavar os pés rápido e já voltar logo, porque ele tinha que continuar o louvor e tal. E o pessoal sabe que, alguns sabem, né? Outros não conhecem, mas na nossa igreja nós temos essa cerimônia de Santa Ceia e tem um momento lava-pés. Nós fomos lá detrás da igreja, um pátio, lavar os pés. Rapidamente ele lavou os pés ali, tinha muita gente que eu conhecia, tinha muita gente que eu não conhecia. Tinha vários pastores, que era o período de fazer o mestrado. E rapidamente terminamos, levantamos. Quando foi sair, encontramos um amigo aqui, um casal, tinha outro casal aqui que é também amigo nosso, ficamos falando aqui. E meu esposo, apressado, falou, Tânia, eu estou saindo. E eu meio que, não, espera que eu vou contigo. E meio que toquei assim, mas eu toquei em alguém que eu achava que era ele. E ele saiu, né? E eu encostei aqui na pessoa e eu segurei o braço dessa pessoa que estava do meu lado. Achando que estava tudo bem, e eu continuei conversando e tal. Aí eu percebi, assim, que tinha um clima estranho. A minha amiga, a Marise e o esposo, um casal muito amigo, e ela branquinha, começou a ficar vermelha e começou a se rir, aquela carinha se rindo, e eu olhava para as pessoas, um clima assim estranho e tal. Aí eu senti, estava quente naquela noite, eu estava com um blazer, e eu senti que esquentou o meu braço, porque eu fiquei conversando, e eu falei, ai, que bom que o Fernando ficou aqui, né? Eu não estava muito preocupada com o horário, não.
Aí, daqui a pouco, eu olhei para o Fernando do meu lado, e meu esposo era um pouco só mais alto que eu, e eu estava agarrada com um homem, que não era bem mais alto. Eu olhei assim, quando eu olhei, qual foi o problema? Ele não estava só. Ele estava com a outra hora. Ele estava com a esposa dele. Então, olha a cena. Ele no meio com as duas mulheres. A esposa e uma louca do lado que agarrou. Gente, foi uma situação tão horrível. Por quê, Rei? Porque essa pessoa não tinha aprendido a perdoar. Ah, Eu não sei qual era o problema desse casal. Eu sei que os dois ficaram sérios. E eu dei um grito, que eu não sou, quem me conhece sabe que eu sou pouco discreta num momento como esse. Eu dei um grito e aí começaram a rir. Aí sim, eu chamei a atenção. E eles ficaram igual duas múmias, assim, ó, parados. E a mulher eu falava, me perdoe, me desculpa, me perdoe. E aquilo me deu um calor. Aí eu comecei a tirar o blazer, assim, molhada de suor. Foi tão constrangedor, e as pessoas rindo. Aí a minha amiga Marise, ela não vai lembrar disso, vai lembrar agora, que ela assiste toda vez nossa conversa boa. Ela deu uma risada e, para piorar, falou assim, eita, Tânia, chegou a esquentar. Aí foi pior, né? Gente, eu chorava sem conseguir parar. Foi extremamente constrangedor. Por um acaso, se essa minha colega tivesse assistido agora, e o esposo, me perdoe, realmente, eu só confundi o braço do marido. Ele foi horrível, pessoal. Imagina ele sério. E eu fico assim, olhando de longe. Se alguém tirar essa foto, era um homem no meio sério, com duas mulheres em cima, uma estranha e a esposa do lado. Então, esse foi o meu terrível momento. Foi constrangedor demais. eu estou percebendo. Você realmente tem histórias muito interessantes. Eu não tenho nada parecido com isso. Você Querida, acredita? essa Eu acho que eu era muito certinha, viu? Quando era criança, com medo de apanhar. Ah, é? Da infância não tem história, não, mas a vida adulta, porque já era adulta, terrível, foi um sufoco.